Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, sou certificado em gestão pela Ambima, sou estudante do CFA Institute e sou sócio aqui na Real Invest. Antes de mais nada, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de uma assessoria mais técnica e mais transparente. Semana passada a gente teve muitos acontecimentos importantes, a queda de Nvidia que causou um verdadeiro pânico nos mercados, a gente teve várias pesquisas que mostraram a queda de popularidade no atual presidente, a gente teve o DI 29, aquele vértice dos juros futuros que eu sempre mostro para vocês, fechando quase 3% na semana, e muitos outros indicadores. Então vem comigo, vamos para os gráficos para a gente dar um pouquinho mais de cor para essa análise semanal. Estados Unidos, que eu falava um pouquinho para vocês da questão de Nvidia, né? Então esse gráfico aqui em laranja é o gráfico de Nvidia. Isso aqui é sexta-feira, tá? Dia 24. Então, basicamente, aqui na sexta-feira, a gente teve, né, o surgimento dos boatos aí a respeito do DeepSeek, né, que é um aplicativo de inteligência artificial chinês que faz basicamente as mesmas coisas que o ChatGPT e outras inteligências artificiais norte-americanas, só que por um custo muito mais baixo. E em alguns aspectos, como especificamente de programação, o DeepSeek tem registrado melhores resultados que o ChatGPT. Então, isso põe em xeque a confiança no crescimento das empresas de inteligência artificial norte-americanas. O fato é que a gente une duas coisas aqui. Primeiro ponto, as empresas de inteligência artificial e as empresas ligadas às empresas de inteligência artificial estavam muito bem precificadas. A gente disse que estavam precificadas à perfeição. Então, qualquer notícia negativa que surgisse ia fazer com que o preço das ações despencasse. Então, quando surge, né, um aplicativo que faz basicamente a mesma coisa, ou talvez até um pouco mais do que as inteligências artificiais norte-americanas estavam fazendo, com custo muito mais baixo, o que acontece é que essas empresas despencam. É óbvio que a gente tem que levar em consideração que quem inovou, quem gastou todo o capex ali para criar as inteligências artificiais foram as empresas americanas. As empresas chinesas simplesmente aperfeiçoaram muito do que já estava sendo construído. Então, é lógico que o gasto vai ser menor. Mas isso não exime o fato de que a gente ainda não sabe os desdobramentos que esse aplicativo vai ter, as possíveis aplicações que ele vai ter na economia e como isso pode impactar as empresas americanas. Com isso, a Nvidia caiu ali basicamente 17%, estava subindo 6% e caiu 11,8%. Esse gráfico roxinho aqui é o Nasdaq, também caiu bastante. Com o balanço das demais Big Techs, ele deu uma recuperada, né? Então fechou a semana ali um pouco mais em território positivo, por mais que não no patamar em que estava lá na semana passada, né? Mas bem melhor do que a situação de Nvidia. E aqui, pessoal, a gente tem o DXY, aquele gráfico, né, que eu gosto de mostrar para vocês, aquele indicador que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas. Então, euro, ien, libra esterlina e outras moedas. Então, basicamente, você vê que aqui no finalzinho da semana ele deu uma leve subida. E isso se atribui muito ao fato de que o Donald Trump, né, ele impôs tarifas pesadas a México, Canadá e China. Então, 25% para México e Canadá e 10% para a China. Lembrando que a motivação por trás dessas tarifas não é só fortalecer a economia americana, atrair empresas para produzir dentro dos Estados Unidos, mas também é uma forma de pressionar ante a questão imigratória. A gente sabe que o México, né, tem problemas imigratórios sérios com os Estados Unidos, questão de imigrantes ilegais, questão de drogas. Então, é uma forma do presidente pressionar a que o governo mexicano ele faça alguma coisa, ele receba esses imigrantes ilegais e ele resolva essa questão o quanto antes. Outro ponto que eu gosto de comentar é o nosso
famoso VIX, nosso índice do medo, que tinha dado um salto aqui, justamente precificando essa questão toda aí das empresas de tecnologia norte-americanas, né? Ou seja, as empresas de tecnologia sendo disruptadas por uma empresa chinesa e estando em máximas e máximas históricas, isso representaria um risco enorme, né? Então aqui o VIX bateu praticamente a alta ali da semana, mas depois voltou a se acomodar. Ouro também, pessoal, ouro também, ele deu uma leve subida, tá aqui, fechou a semana em alta. Muitos, a gente sabe que ouro é hedge geopolítico, então quando a gente tem ali um agravamento de conflito, quando a gente tem tensões, guerras comerciais, como a gente está tendo agora, o ouro ele tende a se valorizar bastante. Brasil. Valorizando contra o real, então real se valorizando frente ao dólar, obviamente. E muito desse movimento, pessoal, se deve a isso aqui. A gente teve decisão de política monetária essa semana, como já era esperado. Selic para 13,25, por decisão unânime, ou seja, super importante porque já mostra um alinhamento de pensamento dentro do Banco Central com o Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, que é uma pessoa mais ligada ao atual presidente Lula do que era o Roberto Campos Neto, como todos sabemos. E a gente já tem aqui, né, que uma alta de mesma magnitude é esperada na próxima reunião, certo? Então a gente já sabe que a Selic ela vai subir para 14,25, então isso estimula muito o carry trade, né? Nosso diferencial de juros segue alto, uma vez que lá nos Estados Unidos os juros foram mantidos e a expectativa é que eles sigam mantidos por algum tempo, a gente não tenha novas altas de juros por lá. Pessoal, é justamente os nossos juros futuros, vocês sabem que eu gosto de olhar o DI 1F29, o nosso contrato de juros futuros, ali, o contrato de DI, para janeiro de 2029. Esse é o gráfico de 7 dias. Então você vê que nós tivemos uma queda expressiva aqui nos juros futuros. E a gente tem alguns fatores aí para corroborar isso. O nosso CAGED, né, ele mostrou que o nosso mercado de trabalho está um pouco mais fraco do que nós imaginávamos. Isso é super importante para que o Banco Central não precise, né, permanecer com uma taxa de juros elevada durante um período muito longo. Não estou dizendo que o Banco Central vai parar de subir juros agora, mas que não é necessário que ele suba durante muito e muito tempo, 1 ano, 2 anos, etc., uma vez que o mercado de trabalho começou a dar sinais de enfraquecimento, tá? Considerando somente o mercado de trabalho, não outros fatores de risco, tá? E o outro ponto aqui foi justamente o posicionamento do atual presidente. Então, o presidente Lula, após uma perda de popularidade, vou mostrar aqui para vocês, apontada não só aqui nessa pesquisa do Poder 360, mas do G1 também, e em várias outras pesquisas, né, você vê que o Lula ele aumentou o número de desaprovação dele e diminuiu o número de aprovação, né, do atual presidente. Então, a gente vê que faz sentido, né, ele tentar amenizar a situação, ele tentar colocar panos mornos, e foi justamente isso que ele fez, né, no seu pronunciamento aos jornalistas. Esse pronunciamento, basicamente, ele disse lá alguns pontos que são muito importantes aqui para nós como investidores. O primeiro é falar sobre a autonomia do Banco Central. Então lá ele afirmou que o Galípolo tem independência para tomar as decisões de forma técnica. Isso é extremamente importante. O outro é de que ele não vai intervir na inflação e que ele considerou que caso várias novas medidas fiscais elas poderão ser tomadas e que não haverá interferência na política de preço da Petrobras. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, porque toda vez que os combustíveis começam a subir, isso impacta na popularidade do presidente. Preço de combustível e preço de alimento impacta muito a cesta de consumo das pessoas de menor poder aquisitivo.
Então, isso é perda de popularidade na veia. Então, a partir do momento que o presidente se posiciona afirmando que não irá intervir na política de preços da Petrobras, isso é muito positivo para a percepção de risco futuro de uma nação. Então a gente consegue ver isso justamente aqui na nossa queda de juros. Então quando a gente une, né, quando a gente une o mercado de trabalho mais fraco mostrado pelo CAGED, o presidente falando que quer autonomia do Banco Central, que não vai intervir em preço da Petrobras, isso faz com que a percepção de risco futuro do Brasil ela caia e isso fica palpável no gráfico de juros futuro, como a gente está conseguindo ver aqui. Juliano, isso é uma coisa estrutural? Aparentemente não, mas é um bom sinal. Então a gente tem que ficar atento e ir acompanhando o mercado semana a semana, passo a passo. Mas a gente não pode dizer que isso é uma mudança estrutural. Até porque nós temos riscos no radar, como por exemplo, a, a Petrobras já divulgou que vai subir, que vai reajustar o preço do diesel. Então nós já tivemos no passado greve de caminhoneiros por conta de aumento de preço de combustível. Então, é uma coisa que tem que ficar no nosso radar. Greve de caminhoneiro leva à inflação de alimentos. E a inflação de alimentos, como eu mostrei para vocês lá na semana passada nos gráficos do IPCA 15, em primeiro lugar, a maior contribuição veio dos alimentos. E em segundo lugar, veio dos combustíveis. Então, se a gente tem uma pressão adicional no preço dos alimentos trazida por uma greve dos caminhoneiros, então a gente pode ter um novo risco aí no radar. Passando para a nossa agenda macroeconômica dessa semana, nós temos a China voltando de feriado de Ano Novo, com dados de inflação tanto ao produtor quanto ao consumidor. Temos dados de produção industrial aqui no Brasil. E nos Estados Unidos nós temos alguns dados de mercado de trabalho com ADP e dados de estoque de petróleo também. Então, não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de uma força ali para investir de forma mais técnica e, acima de tudo, mais transparente. Forte abraço e até a próxima.